Eu gostaria de pedir que vocês abrissem a Bíblia no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 37. Eu vou ler aqui alguns versículos. Gostaria de pedir que os irmãos me acompanhassem. O tema do texto diz assim: José é vendido por seus irmãos. E Jacó habitou na terra de peregrinações do seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava esse jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles para o seu pai. E Israel amava a José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-se e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos. Por isso o aborreciam ainda mais. Disse-lhes: ouvi, peço-vos esse sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando moios no meio do campo, e eis que o meu moio se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos moios o rodeavam e se inclinavam ao meu moio. Então lhe disseram os seus irmãos: Tu, pois, deverás reinar sobre nós? Terás domínio sobre nós? Porque tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e contou aos seus irmãos e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando ao seu pai e aos seus irmãos, repreendeu-se o seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que sonhastes? Porventura, viveremos eu e tua mãe e teus irmãos a se inclinar por perante a ti em terra? Eu gostaria que abaixassem a cabeça nesse momento, que eu vou fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra, porque a tua palavra, Senhor, ela é a nossa bússola, Senhor. Nós queremos, Senhor, te entregar nesse momento tudo que vai ser falado aqui. Senhor, eu sei que de mim eu nada posso, de mim eu nada tenho, mas é a tua palavra. Então, ó Deus, que o Senhor venha se manifestar em nosso meio, que o Senhor possa transformar corações nessa noite, que o Senhor possa entrar com cura, Senhor, no coração, na mente, no corpo de pessoas que entraram aqui, Senhor, precisando, Senhor, de um renovo, de uma cura, precisando de uma resposta, que o Senhor venha falar em nosso meio, Senhor, porque nós não queremos ouvir qualquer coisa, nós queremos ouvir a tua voz, nós queremos ouvir resposta, Senhor, de coisas que temos clamado a ti nessa noite. Então se faça presente em nosso meio, Pai, se faça presente no meio do teu povo, Senhor, e que nós possamos sair daqui transformados para a glória do teu nome. Aplauda o nome do Senhor nessa noite. O texto que eu acabei de ler nesse momento, ele fala de um personagem que eu acredito que, se todos aqui não conhecem, 90% conhece, que é José. José, eu acho que todos nós aqui temos um pouquinho de José. Ou já em algum momento da nossa vida nós nos colocamos no lugar de José. Seja por ser um sonhador, porque José ele era um sonhador. Seja por o sofrimento, por o cárcere que José viveu. Ou seja por momentos de solidão, por momentos de traição, ou até mesmo por momentos de conquistarmos lugares que, por momentos lá atrás, nós sonhamos, mas as circunstâncias fizeram com que nós viéssemos parar de sonhar. Então José, ele é um personagem muito querido na Bíblia, que eu gosto muito, e a história de José, ela fala muito comigo, porque na história de José nós conseguimos aprender muitas lições.
José, ele era filho de Jacó. Hoje pela manhã foi falado do Abraão, Isaac e Jacó, os 3 patriarcas da Bíblia. Quem não conhece a história de fé do pai Abraão, onde o Senhor prometeu que ele saísse da sua terra, da sua parentela e fosse viver o que Deus tinha para ele. E mesmo impossibilitado, o Senhor deu o milagre do seu filho Isaac, que foi o que o pastor Gabriel hoje de manhã pregou com muita excelência aqui, falando sobre as promessas que foram feitas ao pai Abraão, as promessas que foram feitas a Isaac e as promessas que foram feitas a Jacó, que de Jacó saíram as 12 tribos. E José é continuidade dessa promessa. Se você parar para prestar atenção no texto, aqui vai falar, e essas são as gerações de Jacó. Em outras versões está escrito, e essa é a história de Jacó. Só que, se você for ler o texto, você vai ver que do 37 a basicamente o 45, o 46, eu não me recordo com toda a afirmação, que a história só vai falar de José. Mas só que diz que a história é de Jacó. E aqui eu aprendi algo muito importante, que muitas das vezes nós vamos dar continuidade à história. A história era de Jacó, mas aqui no texto a gente vai falar sobre José. Porque assim é a continuidade. Desde lá de trás de Abraão, o Senhor nos prometeu tantas coisas e nós somos a continuidade desses sonhos. Nós somos a continuidade dessas promessas que foram deixadas lá atrás. Então que nessa noite você possa entender que não é a história de Abraão, a história de Isaac, a história de Jacó, a história de José, mas é a minha, a sua história. O Senhor tem dado continuidade a essa história na minha vida, na sua vida, quando lá atrás no Calvário Ele morreu numa cruz. Então a história não é só de José, nós somos os Josés nessa noite. E José, ele era apenas um jovem de 17 anos, que a história vai contar aqui, que ele teve sonhos. A Bíblia também diz que os irmãos de José, eles eram pastores. E José era pastor com os seus irmãos. José tinha apenas 17 anos. Aí os jovens e adolescentes da igreja acham que não tem responsabilidade nenhuma porque são jovens, porque não precisam, porque tem que esperar passar o tempo, porque tem que viver o hoje. Não, Deus se manifestou na vida de José, porque desde a sua juventude José já mostra aqui que ele tinha responsabilidades. O texto vai dizer que José era o preferido, era o filho da velhice de Jacó. Então, de repente, por ele ser preferido, ele podia ficar em casa. Ele não precisava ir para o deserto apacentar ovelhas. Porque nós temos uma visão, irmãos, que ser pastor de ovelhas era uma coisa muito fácil. Só que não. Ser pastor de ovelhas naquela época era uma tarefa muito difícil. Eles eram pastores de ovelhas no meio do deserto, onde não tinham pastos, onde era difícil se encontrar um pasto para poder alimentar aquelas ovelhas. Ser pastor de ovelhas é caminhar com elas por um caminho e ter a certeza que você vai conseguir trazer cada uma delas de volta. Então não era uma tarefa fácil. Mas mesmo assim, José com os seus 17 anos, ele resolve viver desde novo o que Deus de fato tinha para ele. Porque aquilo tudo já se passava por um preparo de vida. Ele já estava se acostumando, se preparando a cuidar de algo. As ovelhas eram rendáveis naquela época. Então era disso que eles sobreviviam. E José, desde sempre, ele vai se mostrar uma pessoa responsável. E ser responsável faz toda a diferença. Porque quando nós temos responsabilidades, nós conseguimos alcançar projetos, sonhos e objetivos que o Senhor tem preparado para nós. Só que o texto também vai dizer que os irmãos de José tinham atitudes más. E José não tinha atitudes más.
José, ele contava para o seu pai as atitudes ruins que os seus irmãos tinham. Aí você pode me perguntar assim, né? No palavrear dos jovens. Então José era um X9? Não. José, ele não era um X9. Naquela época, no tempo deles, esconder ou omitir alguma coisa do pai é uma grande falha. E o que José fazia ali era contar para o pai o que os irmãos estavam fazendo, porque ele não queria perder a aliança com o pai por conta dos irmãos. Ele entendia que muito maior do que encobrir aquilo que os irmãos estavam fazendo de ruim, era não romper a confiança e a aliança que ele tinha com o pai. E quantas vezes a gente por amizade, a gente por achar que não tem que se meter, a gente vê o nosso irmão errando e acha que a gente está ajudando ele. E encobrir, não. Nessa noite o Senhor te convida a colocar para fora, a ajudar o seu irmão de uma forma que de repente ele não consegue, para ver se ele se levanta. José, desde sempre, ele estava mostrando honestidade. Ele estava mostrando que ele lá na frente seria digno de ser governador, de cuidar de um povo. Porque às vezes Deus nos coloca em prova para ver se de fato nós seremos aprovados. Lembra do que o pregador falou na quinta-feira aqui sobre Davi? Sobre Saul? Saul, ele foi rejeitado pelo Senhor por não conseguir ser aprovado. Davi não. Davi, ele é ungido com 17 anos, depois de 20 anos ele assume o trono. Ou vocês estão achando, ou eu estou achando que é assim, ó. Eu sou ungida hoje mesmo eu tomo posse daquilo que o Senhor tem para mim? Não. Tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo determinado pelo Senhor. Vão acontecer situações, vai ter cova, vai ter prisão, vai ter muitas outras situações onde o Senhor vai nos aprovar ou nos reprovar. E José, como eu falei, ele deixava de fazer algumas coisas que os seus irmãos não faziam e ele contava para o seu pai. E isso causava mais ira nos seus irmãos. Isso causava mais raiva. Só que eu também aprendi com essa parte do texto, que às vezes nós vamos chegar a lugares, nós vamos conquistar lugares que o Senhor tem para nós, não pelo que nós fazemos, mas sim pelo que nós deixamos de fazer. José, ele conquistou o que ele conquistou, não porque ele era pastor de ovelhas como os seus irmãos eram, mas sim porque ele deixava de fazer coisas que seus irmãos faziam. Então o que o Senhor está querendo dizer essa noite para cada um de nós é que ser diferente vai fazer a diferença. Ser o careta vai fazer a diferença. Jacó, José apacenta as ovelhas como todos os outros, como Rubens, como todos os outros. Mas ele não é mau como todos os outros. Ele deixa de ter atitudes que os outros não têm. Ele não tenta se igualar. Porque às vezes para a gente não se sentir um estranho, às vezes para a gente não se sentir de outro mundo, a gente acaba entrando em situações, em coisas que vão fazer a gente perder a nossa salvação, vão fazer a gente conquistar coisas que o Senhor tem para nossas vidas. Pastora, mas Deus prometeu, está prometido. Não é assim não. Lembra do povo lá no Egito? O povo que saiu do Egito e foi para o deserto? Quantos deles entraram na terra prometida por desobediência, por murmuração? A gente deixa de conquistar muitas coisas que o Senhor tem para nós, sim. Promessas que o Senhor tem para nós, sim. Lá em Deuteronômio 28, o Senhor vai ser bem claro nisso. Quando ele diz
que as promessas vão nos alcançar se nós ouvirmos, se nós obedecermos, porque tudo provém da obediência. Tá achando que se a gente se desviar, se a gente começar a trilhar caminhos maus, o Senhor, Ele vai nos dar o que Ele nos prometeu? Não vai não. Não vai não. Que a gente vai alcançar coisas, promessas que Ele nos fez, é se ouvirdes. O texto é bem claro. Se você abrir lá em Deuteronômio, você vai ver que o Senhor, Ele é bem claro em dizer: se me ouvirdes, se me obedecerdes, se atentamente ouvir a minha voz. Só que não. Só que a gente às vezes tem mania de achar: o Senhor me prometeu, então deixa eu fazer o que eu quiser, uma hora vai chegar. Não é assim. A única promessa que ela não está condicionada a nada, que ela vai se cumprir, independente da minha obediência ou da sua, independente de eu ouvir a voz de Deus ou não, é que um dia Ele vai voltar. A vinda de Jesus, ela não depende do meu posicionamento, do seu posicionamento. Foi uma promessa que Ele fez e que Ele vai cumprir. Ele vem, Ele vai voltar, independente de que se eu ou você estamos no caminho ou não. Então a gente precisa atentar a isso. A gente precisa entender que sem renúncia, José, você não chega a lugar nenhum. Sem renúncia eu não chego a lugar nenhum. Hoje é culto de família. E eu sei que a gente está pregando para famílias nessa noite. E essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu sei que de repente pode ser uma palavra dura, mas foi a palavra que Jesus colocou no meu coração. A história vai continuar dizendo que José, ele ganhou uma túnica do seu pai, por ele ser diferente. E a túnica, ela tem tantos e tantos sentidos, né? Tantos e formas de se expressar. E aqui nesse texto eu queria colocar essa túnica que José ganhou como um presente por ele ser diferente. E eu queria profetizar nessa noite na sua vida, que se o Senhor, Ele te deu uma túnica, não se desfaça dela por vergonha. Se a sua túnica é o seu canto, cante. Se a túnica é a tua pregação, pregue. Se a túnica é a tua oportunidade de falar do Senhor no teu trabalho, dentro do teu lar, não se desfaça da sua túnica. Aceite ela como um presente que o Senhor te deu para fazer a diferença. Não se importe se isso vai causar inveja no seu irmão, se isso vai fazer o seu irmão escarnecer de você, se ele vai dizer que você está querendo ser o melhor. Não, só você, José, sabe o preço que você pagou para poder ganhar essa túnica. Só você sabe o que você tem feito para ser merecedor dessa túnica nessa noite. Então não se desfaça, não pegue a sua túnica e deixe de lado. Pegue a sua túnica e tome posse, porque foi o Senhor que te deu. Nem sempre presentes que o Senhor vai nos dar vai causar admiração em pessoas. Porque tem pessoas que não vão aceitar. É o mais novo e está sendo presenteado. Ele chegou agora, eu já estou aqui há tanto tempo. E por que ele que está sendo presenteado? Mas ninguém sabe a fundo o que você tem vivido, o que você tem colocado diante do Senhor, o que você tem deixado de fazer para ser merecedor dessa túnica. Porque para ser merecedor da túnica tem que deixar algumas coisas para trás. Tem que deixar de fazer algumas coisas. Como eu falei, tem que ser o careta. Tem que ser aquele que não se mistura. Tem que ser aquele que quando é chamado para fazer o que todo mundo faz, diz: não, eu não posso. Eu tenho uma túnica que eu fui premiado com ela e eu preciso zelar. Eu preciso fazer valer a pena o que o meu pai me deu. Porque de repente eu nem merecia, mas o Senhor me escolheu para levar algo diferenciado. E assim José sonhou.
E os 2 sonhos que José teve, ele correu para contar para os seus irmãos, para o seu pai. Eu acredito que muitos de nós, quando temos sonhos, quando o Senhor coloca projetos no nosso coração, a gente sempre acredita que o nosso irmão vai se alegrar, que a nossa família vai ficar feliz com aquilo, que os nossos amigos vão nos aplaudir. Mas nem sempre eles vão conseguir ouvir o sonho do começo. Os irmãos de José, eles pegaram aquele sonho e só ouviram a parte que diz que eles iriam se inclinar. Em momento nenhum, os irmãos de José atentaram para que o sonho começa. Se você ler aqui, vai dizer assim: E sonhou também um sonho que contou a seus irmãos. Por isso aborreciam ainda mais. E disse-lhe: Ouve, peço esse sonho que tenho contado. E eis que estávamos. Muitas das vezes as pessoas só vão atentar para o fato delas estarem inclinadas. Eles não atentaram para o que o sonho dizia. Eles estavam no sonho também. E será que você está pronto essa noite para sonhar e incluir o seu irmão? Porque só tem um trono te esperando se você estiver pronto a incluir o seu irmão no seu sonho. O que adianta a gente sonhar só para a gente se o céu não é só para a gente? Sonhe sonhos que os seus irmãos, que a sua família, que os seus amigos estejam incluídos nele. Tenha coragem de sonhar em ter planos que não vão frustrar ninguém, que não vão diminuir ninguém. Porque os irmãos de José e o pai de José, ele estava tão preocupado em não se inclinar a ele, que eles de maneira nenhuma repararam que eles faziam parte daquele sonho. Que o Senhor estava dando um sonho para eles, que eles estavam juntos. Porque não importa se eu sonhar que estávamos, se sou eu ou se é você que está inclinado. Porque se for eu que estiver inclinado, eu sei que o favor do Senhor vai estar sobre a sua vida para você cuidar de mim. E às vezes nós não conseguimos entender isso. Às vezes nós queremos sonhos só para nós. Ah, mas eu tenho um sonho que se ele se realizar, o irmão vai ver o que eu vou fazer com ele. Aquele meu parente que pisou em mim? Não é dessa forma. Eu acredito que o coração de José deve ter ficado muito entristecido com a resposta do seu pai, ele sendo querido, e com a resposta dos seus irmãos. Só que o Senhor já tinha preparado para José um processo que lá na frente a resposta do pai e dos irmãos não iria fazer diferença. Porque quando muitas das vezes nós somos rejeitados, nós somos diminuídos, e isso de alguma maneira fica no nosso coração, o Senhor ele trata com a gente. Porque se ele tem posições grandes para te colocar, ele não vai te colocar de qualquer maneira. Ele não vai me colocar de qualquer maneira. Ele vai me quebrar todinha primeiro. Ele vai permitir que eu passe por poço, que eu passe por prisão. Porque é assim que Deus faz. E com isso tudo, os irmãos de José tiveram muito mais raiva dele. E o texto vai dizer, do capítulo 37 ainda, do versículo 24... E tomaram-no e lançaram na cova, porém a cova estava vazia e não havia água nela. Os irmãos de José, eles tramaram em matar José, porque eles não suportaram ver o irmão sonhar. Eles não suportaram ver que o irmão era o mais novo da casa e ele já sobressaía, por ele ser diferente. E quantas das vezes tentam nos parar, tentam parar os nossos sonhos, porque não entendem o que Deus tem preparado para nós. Não entendem que os nossos sonhos
tem tantas pessoas incluídas. Só que existem pessoas que não aguentam ver a gente sonhar. Existem pessoas que não conseguem lidar. Essa que é a verdade, irmãos. Essa é uma triste realidade, mas essa é a verdade. Tem pessoas que não suportam ver você sonhar. E eles jogaram José no poço. Hoje de manhã foi falado sobre poço aqui, sobre poços que Isaac cavou. E essa noite eu queria falar sobre o poço que José foi jogado. O texto aqui é bem claro em dizer que o poço ele era seco, que o poço ele era escuro. E os irmãos de José, eles jogaram ele naquele poço para ele morrer. Só que muitas das vezes a gente entra em poço, achando que a gente vai morrer, mas na verdade é um tratamento do Senhor para as nossas vidas. É através do poço que o Senhor vai nos fazer crescer. É através do poço que o Senhor vai nos fortificar. É através do poço que nós vamos entender que nós precisamos olhar para cima, que vai ser o único lugar onde vai ter uma luz. Que não vai adiantar olhar para o lado, que não vai adiantar olhar para o outro, porque se você olhar para os lados, você só vai enxergar a escuridão. Poço é lugar de silêncio, de tratamento. Eu fiquei imaginando José dentro daquele poço, fazendo questionamentos com o Senhor. Poxa, Senhor, eu só sonhei. Eu tenho culpa em sonhar? Eu tenho culpa em ser obediente ao meu pai? Porque às vezes nos invejam por a gente ser preferido, mas não querem se colocar na posição de preferido. Ninguém quer. E José, eu acredito que dentro daquele poço, fez algumas orações ao Senhor. Eu acredito que José, dentro daquele poço, ele ouviu algumas vozes. Vozes que de repente diziam para ele: José, se entrega. José, você vai morrer aqui. Você não sai mais daqui, José. Só que em meio ao silêncio que o Senhor nos coloca, nós temos que escolher que vozes nós decidimos ouvir. Lá devia ter cobra, devia ter inseto. O medo deve ter tomado conta do coração de José. Com certeza. Ele era um menino. Ele tinha só 17 anos. Só que em meio a tudo isso, em meio a todo o silêncio, o Senhor também deve ter visitado José. Porque é nos momentos de maior solidão, onde a gente não tem ninguém para conversar, onde nenhuma voz ecoa no nosso ouvido, que nós conseguimos ouvir a voz do Senhor. Ei, José, eu estou aqui. Ei, José, eles te jogaram aí para você morrer, mas você não vai morrer, porque eu tenho propósito na sua vida. É só um tempo de tratamento. E esse poço vai acabar. Esse poço vai ter fim. E assim os irmãos de José se arrependeram e tiveram uma outra ideia. Vamos tirar José do poço e vamos vender José. Porque quando Deus nos tira do poço, muitas das vezes, a gente acha que agora vai para frente. Agora o Senhor vai me colocar no lugar onde Ele preparou para mim. E às vezes não é. Às vezes o Senhor, Ele nos tira de um poço e nos joga em uma prisão. Porque nós não aprendemos ainda o que de fato a gente precisava aprender. Nós não aprendemos o que de fato a gente tinha que aprender. E esses são os processos que nós temos que passar. Paulo, ele foi pregar para o imperador César. E no meio do caminho, em toda aquela tempestade que Paulo passou, ele só queria ir pregar. Se levantou uma forte tempestade, ele foi parar em uma ilha, ele foi acusado naquela ilha, ele foi picado por uma cobra naquela ilha. Tudo que você imaginar, Paulo sofreu ali naquele lugar. Só que era por um propósito maior. Porque depois que tudo aquilo aconteceu na vida de Paulo, Paulo saiu de lá abastecido.
O Senhor se manifestou na vida de Paulo de uma forma tão grande que aquilo dali Paulo não sabia, não entendia que era um projeto para ele ser abastecido, para ele seguir viagem. E às vezes é o que acontece nas nossas vidas. São situações, são caminhos que a gente pega que a gente não entende. Mas são meios e formas do Senhor nos abençoar. São formas que a gente nunca vai entender. Ah, Senhor, eu não precisava ter passado por isso. Eu não precisava ter passado por aquilo. Só que lá na frente, quando você estiver governando, quando você estiver lá dentro do palácio, que você precisar julgar uma causa, que você precisar cuidar de um povo, você vai entender. Porque será que se José tivesse passado por momento de poço e de prisão, ele teria de verdade aprendido o valor do que é uma família? E teria lá na frente perdoado o pai e os irmãos dele? Será que se ele tivesse passado por momento de solidão e de abandono, porque o poço e a prisão falam disso, solidão, abandono, que muitas das vezes nós passamos por momentos assim. Principalmente quando a gente está rodeado de pessoas falando à nossa volta, rindo, e a gente não consegue se identificar porque dentro da gente está tudo perdido, está tudo só. Quem nunca passou por um momento assim? Se sentir sozinho, rodeado de amigos. Ei, José, o Senhor tem um palácio preparado para você. Isso é só um tempo, é só um processo. É só algo que nós precisamos passar para crescer, para amadurecer. E quando José foi vendido, ele começou a trabalhar para aquele faraó e aquela, vamos dizer assim, aquela endemoniada, né, daquela mulher. Acusou José. E José foi parar na prisão. De novo. Foi quando ele foi para a prisão. Será que José ele indagou a Deus porque tudo aquilo estava acontecendo na vida dele? Porque nós indagamos ao Senhor quando coisas acontecem na nossa vida. Eu ouvi uma pregadora falando que chorar é uma cadeira de balanço. Resolver chorar é uma cadeira de balanço, onde você vai para frente, vai para trás e nada se resolve. Nós precisamos parar de chorar e se levantar. Entender que processos são processos e nós vamos ter que passar por eles. Independente de estarmos felizes ou não. Independente de termos acabado de sair de um poço e entrar numa prisão. Nós não podemos escolher só se lamentar. Porque quando nós escolhemos se lamentar, o Senhor, Ele não nos justifica. E para o Senhor nos justificar, porque às vezes a gente passa por processos que a gente não queria passar. Não é assim? Que a gente não merecia, a gente sabe que a gente não merecia. E muitas pessoas falam para a gente, você não merecia estar passando por isso. Você não merecia estar passando isso com o seu esposo ou com a sua esposa. Você não merecia estar passando isso com os seus filhos. Você não merecia estar passando isso com o seu vizinho ou dentro do seu trabalho. Ei, é um processo. É para crescimento, é para amadurecimento. E assim mesmo dentro daquela prisão, José, ele resolveu crescer. Lá em Gênesis 39, no 19, vai dizer assim: e aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo: conforme estas mesmas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José tomou e entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor.
E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. E ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia prosperava. Ei, não adianta te jogarem na prisão. Não adianta. Mesmo na prisão você vai prosperar. Mesmo na prisão você vai crescer. Essa prisão aqui para o José foi a parte final da sua preparação para o que o Senhor tinha para a vida dele. Onde se viu uma pessoa ser jogada na prisão e lá ela começar a cuidar de todos os presos. Lá ela começar a cuidar de outras pessoas. Era uma preparação para ele. Então não reclame do processo. O processo é uma preparação do Senhor para mim e para a sua vida. Como eu falei aqui, José, ele deve ter se sentido muito sozinho. E quando a gente se sente só, quando a gente se sente traído, é o Senhor querendo trabalhar nos nossos corações o perdão. E é difícil falar de perdão, né? Tem pessoas que têm tanta facilidade para perdoar. Eu aplaudo. Porque é muito difícil perdoar. Eu não estou dizendo perdoar o Uber que te maltrata, ou uma pessoa na rua que passa e fala alguma coisa com você ruim, não. Eu estou falando perdoar alguém de dentro da tua casa que te decepciona. Perdoar alguém que anda lado a lado com você e que você nunca imaginou que ele fosse capaz de fazer algo com você, e é de onde você menos espera que aquilo vem. Ei, o Senhor quer trabalhar o perdão na sua vida nessa noite. Nem que para isso Ele tenha que te colocar numa prisão. Porque se nós não fôssemos capazes de perdoar, se nós não conseguirmos perdoar, como que o Senhor vai nos perdoar? Como que o Senhor vai trabalhar, fazer algo na nossa vida, se a gente não é capaz de querer seguir os passos dEle? E por isso, muitas das vezes, a gente passa por processos. Por isso, tantas das vezes, nós vemos pessoas com câncer, com tanta mágoa, tanta coisa ruim, porque as pessoas acabam fazendo algo por outras pessoas e acham que aquela pessoa é obrigada a retribuir. Gratidão não é dessa forma. Eu não posso obrigar o meu irmão a ser grato. Infelizmente. Porque se a gente pudesse, seria tão fácil, né? E com isso a gente se frustra tanto. Com isso a gente cria tantas expectativas no nosso coração. E às vezes as pessoas só querem mesmo sugar. Essa que é a palavra certa. Elas só querem sugar. Enquanto você tem algo para oferecer, você é maravilhosa, você é maravilhoso. Quando você não tem mais, você é descartado e jogado em uma prisão. Só que eu também aprendo muito com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava na prisão e em seu primeiro julgamento por Nero, o apóstolo Paulo vai dizer assim, que ele foi preso e todos os abandonaram. Ninguém foi no seu julgamento. Só que Paulo não esfrega isso na cara de ninguém. Paulo, ele não amaldiçoa os seus irmãos por conta disso. Porque também vai ter processos que a gente vai querer que pessoas estejam do nosso lado e a gente vai estar sozinho. O Senhor não vai permitir que ninguém chegue lá. O Senhor não vai permitir que ninguém vá na tua casa. O Senhor não vai permitir que ninguém te ligue. Muitas das vezes nenhuma oração você vai receber. Só que é um processo. E o Senhor, Ele é especialista em nos colocar em processo. É aquele professor que quando a gente está fazendo a prova, ele fica calado para ver se a gente vai ser aprovado ou não.
É exatamente isso. E Paulo, de uma forma tão linda, ele escreve assim: ele pede para o Senhor que isso não vos seja cobrado. Será que você tem coragem nessa noite de, ao invés de amaldiçoar as pessoas que te abandonaram, que te traíram, que te feriram por algum motivo, falar: Senhor, nessa noite eu entrego nas tuas mãos e eu não quero que eles sejam cobrados? Porque se você tem coragem de falar isso, você está preparado para governar. Você está preparado para sair da prisão. E assim foi a história de José. E no tempo certo, Deus tirou José daquela prisão. Deus honrou José. Deus entregou na mão de José tudo quanto o Senhor havia prometido a ele. E aqueles sonhos lá atrás de se inclinarem, ele aconteceu. Só que José não fez como os seus irmãos. José, ele não se esqueceu da primeira parte do sonho. E todos estavam ali com ele. Porque às vezes Deus nos dá um sonho e as pessoas só lembram de uma parte. E pelo nosso rancor a gente também. A gente esquece que quando a gente é abençoado, pessoas à nossa volta precisam ser abençoados também. Será que o coração de cada um dos irmãos de José não foi tratado pela atitude dele? Porque as nossas atitudes, elas também transformam, sabia? As nossas atitudes, elas também mudam. Tem um livro que eu gosto muito dele, que está até com a irmã Lívia, que ela já pode me devolver. Que fala muito sobre a singularidade. Em momentos de crises internas, quando o Senhor me apresentou esse livro, teve uma parte desse livro que mexeu muito comigo, que diz que às vezes nós cobramos tanto de pessoas, cobramos tantas coisas das pessoas, mas nós não somos capazes de dar aquilo que de fato nós cobramos. E hoje o Senhor nessa noite está te convidando a viver os teus sonhos de uma forma diferente. A viver os teus sonhos deixando a mágoa, deixando a tristeza, deixando o rancor de lado. Ei, José, Deus quer te transformar em um governador. Deus tem um palácio preparado para você. Será que você tem coragem de entrar por esse palácio e deixar tudo que ficou para trás? Deixar as pessoas que te feriram, que te fizeram mal? Entender que para isso você precisa ser diferente. Não é estar por cima de ninguém. É ser diferente ao ponto de perdoar. É ser diferente ao ponto de amar mais. Eu ouço de tantas pessoas, eu ainda não sei qual é o meu propósito. E às vezes é tão difícil mesmo a gente encontrar o nosso propósito na casa do Senhor. O maior de todos é o amor. Está disposto nessa noite a amar? Mas não é amar sua mãe ou seu pai, não. É amar aquele que te feriu. Amar aquele que fala mal de você. Amar aquele que um dia te fez, de repente, passar fome. Amar aquele que te faz mal. E que nessa noite nós possamos entender que nós precisamos transformar, deixar o Senhor transformar algumas coisas na nossa vida, deixar os processos que nós estamos vivendo transformar o nosso ser. Davi, ele tinha 17 anos quando ele recebeu uma promessa. Já pensou se Davi tivesse ido para o Instagram, postar lá, hashtag agora eu sou o rei? Ele teria se frustrado. Ele teria sido uma pessoa frustrada por 20 anos. Porque foi o tempo que o Senhor demorou para cumprir a promessa na vida dele.
Então espera, se acalma, espera o tempo do processo. O processo é só para moldar quem nós somos. O processo é para de fato revelar quem nós somos. O processo é para ajustar algumas coisas que precisam ser ajustadas na nossa vida. Não adianta a gente receber uma promessa hoje e querer que ela se cumpra ainda hoje. Não que o Senhor não possa fazer, porque o meu Deus, Ele é o Deus que tem o poder de transformar maldições em bênçãos. É o Deus que transformou uma morte de cruz em uma ressurreição. Então para Ele nada é impossível. Nada é impossível. Só que nós não estaremos liberados do tempo do processo. José era íntegro. José era generoso. José era verdadeiro. José, ele falava a verdade para o seu pai. Com 17 anos ele sonhou. Aquilo já estava traçado para a vida dele. De repente para o destino final dele. Só que para que ele tivesse posse, pudesse vir na mão dele tudo que ele tinha e poder governar com excelência, ele teve que trilhar o caminho do poço, o caminho da prisão, o caminho da calúnia, o caminho da humilhação, para que ele pudesse crescer, para que ele pudesse entender que aquele povo precisava de um governador de verdade, para que ele pudesse, no lugar daquele faraó, receber o anel dele nas suas mãos. Porque tudo que os irmãos de José queriam era impedir que ele brilhasse. Mas José nunca quis brilhar. José, ele sempre quis que Deus brilhasse na vida dele. Então que nessa noite você possa entender o que foi falado aqui. Você possa entender o que o Senhor tem para a sua vida. Não se preocupe com as pessoas que te fazem mal. Não se preocupe com as pessoas que não acreditam em você. Você não precisa que ninguém acredite em você. Porque ainda que te joguem no poço, ainda que te joguem na prisão, o Senhor vai se encarregar de te levar ao teu destino final. Então essa noite eu queria te convidar para ficar de pé. E eu queria convidar você para vir aqui na frente. Se você tem um sonho, se você tem sido humilhado por pessoas, se você por algum motivo ou por algum momento tem deixado de acreditar naquilo que o Senhor colocou no seu coração, vem aqui na frente que nessa noite eu quero orar por você.